Poucos povos viram tanto e sobreviveram a tanto. Desde os desertos do Médio Oriente até as cidades modernas de todo o mundo, o povo judeu esteve presente em quase todos os capítulos da história humana. Mas como é que uma cultura tão antiga conseguiu manter-se viva quando quase todas as civilizações do seu tempo desapareceram? Esta é a história de uma ideia que transcendeu impérios, de uma fé que começou com um só homem, Abraão, e que acabaria por influenciar mais de metade da humanidade. De um povo que atravessou o Egito, a Babilônia, Roma e a Europa, deixando marcas na ciência, na filosofia, na arte e na moral do Ocidente. Ao longo de mais de 3.000 anos, o judaísmo não só sobreviveu, como evoluiu. Passou de tribos nômadas a reinos, de reinos a comunidades na diáspora e, finalmente, a um Estado moderno. Cada etapa reflete algo que transcende o religioso. A capacidade humana de manter a memória, de se reinventar e de construir uma identidade, mesmo no meio da mudança constante. Hoje, entender a história do povo judeu não é olhar para um passado distante. É espreitar a raiz de muitas das ideias que ainda definem o nosso mundo atual, desde a ética até ao próprio conceito de justiça e lei. Acompanha-me nesta travessia milenar, desde as primeiras páginas do Gênesis até ao renascimento de Israel no século XX. Uma história sobre cultura, fé e permanência. E se gostas de descobrir o passado com calma e curiosidade, considera subscrever. O que estás prestes a ouvir é mais do que uma história. É a memória viva da humanidade. Antes de Israel existir, antes mesmo de a palavra judeu ter algum significado, existia um vasto território conhecido como o antigo Médio Oriente. Era uma região onde os grandes rios, o Tigre, o Eufrates e o Nilo, davam vida a impérios nascentes. Ali floresceram as primeiras cidades, os primeiros códigos de leis e as primeiras religiões organizadas. Neste mundo antigo, as fronteiras eram difusas, as alianças instáveis e os deuses numerosos. Cada cidade tinha as suas divindades, os seus templos, os seus rituais. Adoravam-se forças naturais, o sol, a chuva, a fertilidade, a guerra. Os deuses eram poderosos, mas também caprichosos, reflexos dos governantes e das paixões humanas. Nesse ambiente politeísta surgiu algo completamente novo. A ideia de um só Deus, invisível, transcendente e moral. Essa ideia começou com um homem, Abraão. Por volta do ano 2000 a.C., a Mesopotâmia era o coração da civilização. Cidades como Ur, Uruk e Lagash estendiam-se entre os rios Tigre e Eufrates. Nelas, os sacerdotes escreviam em tábuas de argila, comerciavam com ouro, estanho e especiarias e observavam os astros do alto dos zigurates. O poder político e religioso estava unido. Os reis eram vistos como intermediários dos deuses. Entretanto, a oeste, as terras de Canaã e da Síria eram uma mistura de povos seminômadas, comerciantes e agricultores, que viviam sob a sombra dos grandes impérios mesopotâmicos e egípcios. Canaã era uma região estratégica. Situada entre o Egito e a Mesopotâmia, era um corredor natural para caravanas e exércitos. Por ali passavam rotas de comércio
que ligavam África à Ásia, e as suas terras férteis atraíam nômadas e pastores. Nesse contexto de povos em movimento, assírios, amorreus, hurritas, a história bíblica situa o início de um pequeno clã, que mais tarde seria recordado como o povo de Israel. A história de Abraão é, ao mesmo tempo, mito fundador e memória ancestral. Segundo a tradição, Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais avançadas do seu tempo. A Bíblia apresenta-o como um homem que recebe um chamado inesperado: deixar a sua terra, a sua família e os seus deuses para empreender uma viagem rumo a uma terra desconhecida, Canaã, sob a promessa de que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. Historicamente, é impossível comprovar todos os detalhes da sua vida, mas o relato contém elementos coerentes com a época. Nos textos mesopotâmicos, registram-se migrações de clãs nômadas da região de Ur para o oeste, impelidos por secas, guerras ou mudanças políticas. Abraão pode ser visto como um reflexo desses movimentos. Um patriarca seminômada que, juntamente com a sua família e o seu gado, viaja em busca de melhores pastos e segurança, num mundo governado por reis e sacerdotes. A mensagem central da sua história não é geográfica, mas espiritual. Num tempo em que os homens ofereciam sacrifícios a múltiplos deuses locais, Abraão afirma que existe um só Deus que transcende templos e fronteiras. Um Deus que não precisa de ser contido em pedra nem representado com imagens. Essa ideia revolucionária para o seu tempo seria a semente do monoteísmo. A tradição conta que Abraão estabeleceu com esse Deus um pacto, uma relação recíproca baseada na fé e na obediência. Em troca, receberia uma promessa: a tua descendência será uma bênção para todas as nações. Este pacto é o eixo que dá forma a toda a história posterior do povo judeu. Já não se trata de um vínculo entre uma cidade e a sua divindade local, mas de uma aliança moral e espiritual entre um Deus universal e uma família humana. O conceito de aliança, ou berit em hebraico, introduz uma noção completamente nova. A ideia de que a ordem divina depende também da conduta humana. Não é um destino imposto, mas uma responsabilidade partilhada. Abraão torna-se assim o modelo do crente. Alguém disposto a confiar mesmo sem ver, a obedecer mesmo quando não entende. Nas tradições religiosas posteriores, judaica, cristã e islâmica, Abraão será recordado como o pai da fé. Mas, para além da religião, a sua figura simboliza a passagem de uma espiritualidade baseada na magia e no poder para uma baseada na ética e na consciência. Segundo os relatos antigos, Abraão viajou da Mesopotâmia para Canaã, detendo-se em lugares que mais tarde se tornariam sagrados: Siquém, Betel, Hebrom. Viveu como um pastor nômada, erguendo altares onde acampava. Em tempos de fome desceu ao Egito, como fariam gerações depois os seus descendentes. Os relatos mostram uma realidade comum na região: as migrações periódicas de povos entre o crescente fértil e o vale do Nilo, impulsionadas por secas ou conflitos. Arqueologicamente, a Canaã dessa época não era um reino unificado. Era formada por pequenas cidades-estado, governadas por reizinhos locais.
O Egito, por sua vez, estendia a sua influência sobre a região, por vezes através de alianças, outras através de tributos. Abraão e o seu clã, vistos de uma perspectiva histórica, teriam sido mais um grupo entre os muitos seminômadas amorreus, que se deslocavam com os seus rebanhos, misturando costumes mesopotâmicos e cananeus. Mas, na narrativa bíblica, esta viagem adquire um sentido simbólico. Representa a busca por uma terra prometida, a esperança de um futuro que ainda não existe. Essa ideia, a promessa de uma terra e de um destino, repetir-se-á uma e outra vez na história do povo judeu, tornando-se o seu motor espiritual. O relato de Abraão também apresenta um conflito humano e familiar. Sara, a sua esposa, é estéril, e numa tentativa de assegurar descendência, Abraão tem um filho com Agar, a sua serva egípcia. Esse filho é Ismael, considerado pela tradição islâmica como o antepassado dos povos árabes. Anos depois, contra todas as expectativas, Sara dá à luz a Isaac, o filho da promessa, através do qual se perpetuaria a linhagem israelita. Este episódio, para além do religioso, reflete um tema recorrente nas genealogias antigas: a importância da descendência como garantia de continuidade. O fato de ambos os filhos, Ismael e Isaac, se tornarem os fundadores simbólicos de povos distintos, realça a interligação histórica e cultural entre os hebreus e os seus vizinhos semitas. Um dos momentos mais conhecidos na história de Abraão é a chamada prova de fé, a ordem de sacrificar o seu filho Isaac. O relato foi interpretado de muitas formas, mas no seu contexto histórico tem um sentido claro. Marca a rejeição dos sacrifícios humanos, prática comum nos cultos cananeus e mesopotâmicos. Deus detém o sacrifício no último momento, substituindo-o por um carneiro. A mensagem é simbólica. A fé não exige destruição, mas confiança. A obediência de Abraão não é a de um súbdito temeroso, mas a de alguém que aceita uma aliança baseada na fidelidade mútua. Esta mudança moral, a passagem do sacrifício humano para o sacrifício simbólico, antecipa o tipo de espiritualidade que caracterizará mais tarde o judaísmo. Um Deus que procura a justiça e a compaixão, não a violência ritual. Após a morte de Abraão, o seu filho Isaac herda a promessa. Vive nos mesmos territórios, enfrentando conflitos pela água e pela terra, temas vitais no ambiente semidesértico de Canaã. A sua história é mais tranquila, menos épica, mas cumpre uma função importante: manter viva a linha do pacto. Isaac casa-se com Rebeca, e dessa união nascem Jacob e Esaú. Entre eles surge um conflito que marcará o destino da família. Jacob, o mais novo, obtém a bênção que correspondia ao primogênito, tornando-se o herdeiro espiritual de Abraão. Jacob é uma figura complexa, tanto humana como simbólica. A sua vida está cheia de viagens, enganos e reconciliações. Segundo o relato, depois de anos de exílio, luta com um ser misterioso durante a noite e recebe um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Esse nome será o ponto de partida de uma identidade coletiva. Os filhos de Israel,
as 12 tribos que descenderão dos seus filhos. Até este ponto, os relatos bíblicos descrevem um grupo familiar, não uma nação. São pastores nômadas que vivem em tendas, deslocam-se com os seus rebanhos e estabelecem pactos com os povos vizinhos. Não há templos nem reis, apenas altares e tradições transmitidas oralmente. Mas dentro dessas narrações dispersas, começa a formar-se uma ideia que sobreviverá séculos. A noção de um povo escolhido, não por poder ou número, mas por um compromisso moral. Essa consciência coletiva de que o destino de uma família está ligado a um propósito espiritual será o que, com o tempo, transformará os descendentes de Abraão numa nação com leis, religião e memória partilhada. Os historiadores modernos consideram que as histórias de Abraão, Isaque e Jacó pertencem a uma tradição oral que foi escrita séculos depois. Embora não existam provas arqueológicas diretas da sua existência, os detalhes culturais e geográficos refletem com precisão a vida seminômada do segundo milênio antes de Cristo. Uso de tendas, pactos tribais, migrações sazonais e alianças matrimoniais. Isto sugere que as narrações, embora teológicas, se baseiam em memórias reais de antepassados nômadas que serviram de raiz às futuras tribos israelitas. Mais do que crônicas políticas, os relatos patriarcais são mapas de identidade. Não procuram explicar a história de um império, mas a origem de uma comunidade que se entende a si mesma através da fé e da memória. Nas próximas etapas desta viagem, esse pequeno clã, os descendentes de Jacob, enfrentará um novo capítulo decisivo: a migração para o Egito, a escravatura e a busca pela liberdade sob a liderança de Moisés. Mas, por agora, o essencial ficou estabelecido. Um Deus, uma promessa e uma família que começa o seu longo caminho para se tornar um povo. À medida que o povo hebreu avançava em direção ao deserto do Sinai, a lembrança do Egito continuava muito presente. Tinham escapado da opressão, mas não do medo. O mar que se abrira diante deles também parecia um espelho que lhes recordava o que deixavam para trás. A terra fértil do Nilo, os fornos de tijolos, os gritos dos capatazes e os sonhos de liberdade que agora se tornavam incertos sob o sol ardente. Moisés, que fora príncipe e pastor, precisava tornar-se algo mais, um mediador entre um Deus invisível e um povo que ainda não compreendia o seu destino. No Monte Sinai, o relato atinge um ponto que define não apenas a história do povo hebreu, mas a própria identidade do monoteísmo. Ali, segundo a tradição, o Deus que falara com Abraão e que libertara o seu povo do faraó, revelou a sua lei. O episódio descrito com trovões, fogo e uma voz que fez tremer a montanha foi interpretado como uma aliança renovada, já não com um único homem ou família, mas com toda uma nação. Os 10 mandamentos representaram o núcleo moral dessa aliança, estabelecendo princípios universais. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, que transcendiam a época e o deserto. O pacto do Sinai não foi apenas religioso,
foi também social e político. Transformou um grupo de escravos fugitivos num povo com identidade, leis e propósito. A ideia de um povo escolhido não significava privilégio, mas responsabilidade. No meio do pó e das tendas do deserto, nascia uma comunidade fundada na memória da opressão e na promessa de justiça. Mas a travessia do Êxodo estava longe de terminar. Os hebreus vaguearam durante 40 anos, entre a fé e a dúvida, entre o agradecimento e a nostalgia do Egito. Cada dia trazia novos desafios: fome, sede, confrontos com tribos vizinhas e crises internas. Moisés, envelhecido e cansado, veria a terra prometida apenas de longe, do cimo do Monte Nebo. Com a sua morte, a liderança passaria para Josué, que guiaria o povo a Canaã. Com o fim do Êxodo e o início da conquista, o relato bíblico entra numa nova fase. A do assentamento, das batalhas, dos juízes e da luta para manter viva a da aliança. Mas, no fundo, tudo continuava a voltar ao mesmo. Aquele pacto selado no Sinai, entre um Deus que se dizia único e um povo que devia aprender, através do tempo e da adversidade, o que realmente significava ser livre. Após a morte de Moisés e a entrada dos hebreus na Terra Prometida, sob o comando de Josué, o relato bíblico mergulha num período de transição cheio de contrastes. O tempo dos juízes. Era uma era sem reis, sem um poder centralizado, nem uma estrutura estatal sólida. As tribos de Israel, descendentes dos filhos de Jacob, organizavam-se de forma autônoma, dispersas por uma terra que ainda não controlavam completamente. Apesar de terem alcançado Canaã, as tensões internas, as ameaças externas e a dificuldade de manter a unidade tornaram-se o centro da sua história. O livro dos Juízes descreve um ciclo que se repetia constantemente. O povo caía na idolatria, afastava-se das leis do seu Deus, era oprimido por povos vizinhos, como os filisteus, moabitas ou midianitas, e, finalmente, clamava por ajuda. Então surgia um líder, um juiz, escolhido não por linhagem, mas por carisma e pela força do seu espírito. Sob a sua liderança, o povo libertava-se, vivia um tempo de paz, e depois voltava a cair no mesmo padrão. Era uma época marcada pelo vai-vem entre a fé e o esquecimento, entre a independência tribal e a aspiração de uma identidade nacional. Entre esses líderes destaca-se Débora, uma das figuras mais singulares de todo o relato antigo. Profetisa e estratega, é descrita sentada sob uma palmeira nos montes de Efraim, a fazer justiça e a dirigir a resistência contra os cananeus. A sua história, juntamente com a do general Barak, mostra que naqueles tempos a autoridade não dependia do poder militar nem da herança, mas da convicção e da inspiração. Outra personagem emblemática é Sansão, recordado tanto pela sua força descomunal como pelo seu trágico destino. A sua vida simboliza a tensão entre o dom divino e a fraqueza humana. Separado desde o nascimento como nazireu, um consagrado a Deus, Sansão foi juiz durante 20 anos e combateu os filisteus com uma mistura de heroísmo e descontrolo. A sua história, no entanto, termina com a sua captura
e o seu sacrifício final, quando derruba o templo filisteu, num ato que mistura vingança e redenção. Com ele, morre uma época em que o poder individual ainda podia salvar o povo, mas onde também se evidenciava a fragilidade da liderança baseada apenas na força. O último dos juízes, Samuel, marcaria o ponto de viragem para uma nova forma de governo. Nascido de uma mãe estéril, consagrado desde criança ao serviço do tabernáculo, Samuel cresceu sob a tutela do sacerdote Eli e foi reconhecido desde jovem como profeta. Num momento em que as tribos estavam fragmentadas e os inimigos, especialmente os filisteus, se tornavam mais poderosos, Samuel tornou-se a figura espiritual e moral do povo. No entanto, a pressão social e militar levou os israelitas a pedir algo inédito. Queremos um rei que nos julgue, como todas as nações. Este pedido marcou o fim do período tribal. Até então, a ideia de ter um monarca era vista com desconfiança, porque implicava depender de um homem, em vez de confiar diretamente na orientação de Deus. Samuel advertiu para os riscos: os impostos, as guerras, a servidão e a perda de liberdade. Mas o desejo de estabilidade foi mais forte. Assim, por ordem divina, Samuel ungiu Saul, um homem alto e carismático da tribo de Benjamim, como o primeiro rei de Israel. O reinado de Saul começou com esperança. Sob o seu comando, as tribos conseguiram unir-se temporariamente contra inimigos comuns. Saul representava a ordem que as tribos ansiavam. Mas em breve as tensões entre a obediência a Deus e o exercício do poder humano começaram a manifestar-se. Saul desobedeceu a ordens proféticas e, pouco a pouco, perdeu o favor divino. Num dos episódios mais recordados, Samuel confronta-o e declara que o seu reinado foi rejeitado. Em seu lugar, Deus escolheria um jovem pastor de Belém, David, filho de Jessé. A figura de Davi tornou-se o eixo do relato bíblico e o modelo ideal do monarca israelita. A sua história é complexa e profundamente simbólica. Introduzido primeiro como um músico que acalma o espírito atormentado de Saul, David ganha fama ao derrotar o gigante filisteu Golias com uma simples funda e uma pedra. Este ato não só representou uma vitória militar, mas também uma declaração espiritual. A fé e a inteligência podiam vencer a força bruta. No entanto, a ascensão de David despertou a inveja do rei. O que se seguiu foi uma longa perseguição, até que finalmente Saul morreu em batalha, abrindo caminho para a nova liderança. Com David, o povo hebreu deixou de ser uma confederação de tribos dispersas para se tornar um reino unificado. O seu reinado marcou uma era de consolidação territorial e espiritual. Estabeleceu a sua capital em Jerusalém e tornou-a o centro político e religioso de Israel. A transferência da Arca da Aliança para Jerusalém foi um ato carregado de significado, um símbolo de que Deus habitava no meio do povo. No entanto, a vida de David também foi marcada por contradições. Foi guerreiro e poeta, estratega e pecador. A sua história com Betsabé e a morte do seu marido Urias revelaram o seu lado mais humano. Mesmo assim, o arrependimento que expressa nos Salmos
consolidou a sua imagem como um homem segundo o coração de Deus. Sob o seu governo, o reino alcançou estabilidade, e a sua linhagem seria recordada durante séculos como a promessa messiânica. O sucessor de David foi o seu filho Salomão, cuja figura combinou sabedoria, riqueza e ambição. O seu reinado é descrito como a Idade de Ouro de Israel. Durante o seu governo, o reino viveu prosperidade econômica e reconhecimento internacional. Fortaleceu o comércio e estabeleceu alianças matrimoniais. O seu maior legado foi a edificação do Templo de Jerusalém, uma obra majestosa que albergou a Arca da Aliança e se tornou o centro do culto israelita. O templo representou a consolidação do monoteísmo de forma tangível, mas também marcou o início de uma nova tensão, a distância entre o povo e a divindade. Apesar da sua sabedoria, Salomão não escapou aos erros. A riqueza e os casamentos políticos trouxeram influências estrangeiras. As tensões sociais cresceram devido aos encargos impostos para sustentar os seus projetos. Assim, após a sua morte, o reino unificado fraturou-se. 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, com a sua capital em Samaria, enquanto Judá, a sul, com Jerusalém como centro, permaneceu sob a linhagem de David. Esta divisão marcou o fim da época dourada e o começo de uma história de rivalidades. Os reis que se seguiram, tanto no norte como no sul, enfrentaram a dificuldade de manter a fidelidade ao pacto. Israel e Judá, irmãos separados, seguiriam caminhos paralelos, mas distintos. A era dos juízes dera lugar a uma monarquia. O que começou como um grupo de tribos nômadas transformou-se num reino com templos e exércitos. Mas sob a superfície da grandeza persistia uma pergunta: podia um poder humano sustentar os ideais de uma fé que nascera da liberdade e da promessa? O relato ainda não o resolvia, e o eco dessa tensão ressoaria durante séculos. Com a morte de Salomão, o esplendor do reino começou a desvanecer-se. O seu filho Roboão herdou um trono sólido na aparência, mas frágil nos seus alicerces. Os impostos e trabalhos forçados que sustentaram a grandeza do seu pai pesavam sobre o povo, e quando os líderes das tribos do norte lhe pediram alívio, Roboão respondeu com dureza. Em vez de moderar a carga, prometeu aumentá-la. Essa decisão precipitou uma ruptura irreparável. 10 tribos do norte rebelaram-se, proclamando a sua independência e elegendo como rei Jeroboão. Assim nasceu o reino de Israel a norte, com a sua capital primeiro em Siquém e depois em Samaria. A sul ficou o reino de Judá, mais pequeno, mas com Jerusalém. Essa divisão não foi apenas política, também foi espiritual. Jeroboão, temendo que os seus súbditos continuassem a viajar para Jerusalém, estabeleceu santuários alternativos em Betel e Dan, colocando neles bezerros de ouro. Foi uma tentativa de manter a unidade política, mas à custa da pureza religiosa. Desde então, os profetas começaram a erguer a sua voz contra a idolatria e a injustiça. Durante os séculos seguintes, Israel e Judá viveram num equilíbrio instável.
O reino de Israel teve uma sucessão de dinastias breves e golpes de Estado. Judá, mais conservador, manteve la dinastía de David. Ambos enfrentaron la amenaza constante dos grandes imperios vizinhos. Foi nesse contexto que surgiram os grandes profetas. Homens como Elias, Eliseu, Amós e Oséias a norte, e Isaías, Miqueias e Jeremias a sul, tornaram-se as consciências morais dos seus povos. Denunciaram o abandono dos pobres e a manipulação da fé. Elias, um dos mais recordados, desafiou abertamente o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, que tinham introduzido o culto ao deus fenício Baal. Entretanto, os impérios vizinhos expandiam-se com uma força imparável. A Assíria, sob reis como Tiglat-Pileser III e Salmanasar V, iniciou uma série de campanhas que acabaram com a independência de Israel. No ano 722 a.C., Samaria foi conquistada e a sua população deportada. As 10 tribos do norte desapareceram da história. Apenas Judá sobreviveu. A queda de Israel foi vista pelos profetas como um castigo, mas também como um aviso. Em Judá, a mensagem de Isaías foi clara. A sobrevivência dependia da fidelidade ao pacto. Apesar de momentos de renovação, o ciclo de decadência continuou. O surgimento da Babilônia trouxe o golpe final. Em 586 a.C., as tropas de Nabucodonosor, segundo sitiaram Jerusalém, destruíram o templo e deportaram grande parte da população. Esse facto marcaria o fim do período monárquico e o início de um novo capítulo, o exílio. Mas antes de chegar aí, a memória do tempo dos juízes e dos primeiros reis deixou uma marca indelével. Foi nesses séculos que se forjou a identidade nacional e espiritual de Israel. A ideia de um povo chamado a viver sob uma lei divina. Assim, a transição de tribos para reino não foi apenas uma evolução política, mas uma busca por propósito. A história de Débora, Sansão, Samuel, Saul, Davi e Salomão não são relatos isolados. São reflexos de uma tensão constante entre o ideal divino e a realidade humana. O século VIII, antes de Cristo, marcou o início de um dos períodos mais sombrios e, ao mesmo tempo, mais formativos da história do antigo Israel. O auge do Império Assírio, com a sua maquinaria militar implacável e a sua política de deportações massivas, alterou para sempre o mapa político e espiritual do povo hebreu. A Assíria, com capital em Nínive, era uma das potências mais temidas do mundo antigo. A sua expansão começou sob reis como Tiglat-Pileser III, de 745 a 727 a.C., que transformou o exército assírio numa força brutalmente eficiente. A sua política era clara: conquistar, deportar e assimilar. Nesse contexto, o reino de Israel encontrava-se dividido internamente. Os profetas como Oséias e Amós denunciavam a corrupção e a idolatria, mas as suas advertências não foram ouvidas. Israel procurou alianças políticas,
uma prática que os profetas consideravam uma traição espiritual. Tiglat-Pileser III iniciou as campanhas que enfraqueceram o norte. Pouco depois, Salmanassar V, de 727 a 722 a.C., e o seu sucessor Sargão II completaram a conquista. No ano 722 a.C., Samaria, a capital do Reino do Norte, foi sitiada durante 3 anos. Quando finalmente caiu, as consequências foram devastadoras. A elite e grande parte da população foram levadas cativas. Desse modo, as chamadas 10 tribos perdidas desapareceram do registro histórico. A sul, o reino de Judá observava com temor. Jerusalém continuava de pé, mas Judá não estava isento dos mesmos problemas. Durante o reinado de Ezequias, no final do século 8 a.C., a Assíria lançou uma campanha militar. O rei Senaqueribe sitiou Jerusalém no ano 701 a.C. A Bíblia descreve como o profeta Isaías encorajou Ezequias a não se render. Segundo o relato, o exército assírio foi misteriosamente dizimado, obrigando Senaqueribe a retirar-se. Em qualquer caso, Jerusalém salvou-se, e essa experiência deixou uma profunda marca. A ideia de que Deus protegeria a sua cidade eleita. Mas a ameaça assíria não foi eterna. No século 7 a.C., uma nova potência emergiu, a Babilônia. Sob a liderança de Nabopolassar e do seu filho Nabucodonosor II, os babilônios tomaram Nínive em 612 a.C., pondo fim ao domínio assírio. No entanto, a queda da Assíria não trouxe liberdade para Judá. Judá ficou presa entre o Egito e a Babilônia. Durante algum tempo, os reis de Jerusalém tentaram manter uma política ambígua. O rei Josias tentou devolver o povo ao culto exclusivo de Javé, mas a sua morte na batalha de Megido contra o faraó Necau. Segundo no ano 609 a.C., foi um golpe fatal. A partir de então, o reino ficou sob influência estrangeira. Os babilônios, após derrotarem o Egito em Carquemis, no ano 605 a.C., tornaram-se os novos senhores da região. Quando Judá tentou rebelar-se, as consequências foram catastróficas. No ano 597 a.C., Jerusalém foi tomada pela primeira vez. Parte da população, incluindo nobres e artesãos, foi deportada para a Babilônia. 10 anos mais tarde, em 587 ou 586 a.C., o rei Zedequias rebelou-se novamente. A Babilônia respondeu com uma campanha brutal. O cerco a Jerusalém durou quase 2 anos. Finalmente, as muralhas foram derrubadas, o templo de Salomão incendiado e a cidade ficou em ruínas. Os sobreviventes foram levados em cativeiro. Esse momento, a destruição do primeiro templo, foi uma das tragédias mais profundas da história judaica. Não só significou a perda da independência política, mas uma crise teológica sem precedentes. No exílio babilônico, começou um processo de reflexão que transformaria radicalmente a religião e a identidade do povo judeu. Longe da sua terra, os deportados tiveram de reinventar a sua fé. Foi nesse contexto
que a figura do profeta adquiriu uma nova relevância. Jeremias, que presenciara a queda de Jerusalém, anunciara a esperança. Novo pacto, não gravado em pedra, mas no coração dos homens. Entretanto, na Babilônia, outro profeta, Ezequiel, oferecia uma visão de reconstrução espiritual. Foi durante esse tempo que se consolidaram as práticas que sustentariam o judaísmo, a oração, o estudo da Torá e a reunião comunitária. Sem templo físico, os exilados começaram a reunir-se em pequenas assembleias. Estas reuniões foram o germe do que, séculos mais tarde, se conheceria como la sinagoga. O conceito de comunidade começou a substituir a centralidade do templo. O exílio também trouxe uma mudança cultural. Na Babilônia, os judeus entraram em contato com uma civilização avançada. A identidade judaica, longe de desaparecer, fortaleceu-se ao confrontar a perda. A memória do templo destruído tornou-se o centro da sua espiritualidade, e a esperança do regresso a Sião começou a tomar forma. Assim, a destruição e o exílio não foram apenas um desastre político, mas o início de uma transformação profunda. Pela primeira vez, o povo de Israel aprendeu que a sua fé não dependia de um território, mas da aliança interior entre Deus e o seu povo. Era o nascimento do judaísmo na sua forma mais duradoura, uma religião de memória, de palavra e de esperança. O exílio na Babilônia foi um momento de prova e transformação para o povo judeu. A destruição do templo e a perda da independência política obrigaram a repensar a relação com Deus. A fé precisava viver na memória, na palavra e na prática diária. Esta crise impulsionou a consolidação da Torá como centro de ensino e guia moral. No meio da adversidade, os exilados começaram a organizar-se em comunidades em torno da leitura e do estudo das Escrituras. Estas reuniões, que mais tarde seriam conhecidas como sinagogas, permitiram manter a identidade religiosa e cultural. O contato com a civilização babilônica também deixou a sua marca. Os judeus adquiriram conhecimentos em administração e leis, adaptando-se a um ambiente estrangeiro sem perderem as suas raízes. Esta capacidade de adaptação tornou-se uma característica central da sua história futura. Embora o exílio tenha sido uma experiência de dor, também semeou a semente da resiliência. A memória do templo destruído e a esperança do regresso a Sião transformaram-se em símbolos duradouros. Este período ensinou que a verdadeira força do povo judeu não residia em reis ou fortificações, mas na aliança com Deus e na coesão da comunidade. Após décadas de exílio na Babilônia, uma reviravolta inesperada mudou o destino do povo judeu. No ano 539 a.C., Ciro II, o grande rei persa, conquistou a Babilônia e promulgou um decreto que surpreendeu muitos. Permitiu que os judeus regressassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo destruído. Este ato, embora parte de uma política imperial mais ampla, foi interpretado pelos judeus como uma intervenção providencial. Pela primeira vez em décadas, a terra prometida voltava a estar ao alcance. O regresso não foi instantâneo. Muitos judeus optaram por ficar na Babilônia, enquanto outros empreenderam a difícil viagem.
Aqueles que chegaram encontraram uma cidade em ruínas. A reconstrução começou sob a liderança de Zorobabel e Jesua. O segundo templo, concluído por volta de 516 a.C., era mais modesto, mas a sua importância simbólica era imensa. Representava a continuidade da fé. As reformas religiosas desta época também foram fundamentais. Esdras, um escriba, e Neemias, governador, impulsionaram a leitura pública da Torá e a observância estrita da lei. O seu trabalho consolidou uma comunidade baseada na palavra escrita. No entanto, a estabilidade não significava isolamento. Jerusalém encontrava-se dentro do vasto império persa, obrigada a pagar tributos. Este contexto oferecia segurança, mas limitava a autonomia política. Este equilíbrio foi alterado com a chegada de Alexandre, o Grande, à região no século IV a.C. Após a derrota do Império Persa, os territórios ficaram sob domínio macedônio, e após a morte de Alexandre em 323 a.C., passaram a depender dos seus sucessores. Um dos principais centros de poder foi o reino Seleucida. Os governantes gregos promoveram ativamente a helenização. A helenização gerou tensões profundas. Enquanto alguns judeus adotavam costumes gregos, outros rejeitavam-nos. Os conflitos intensificaram-se sob o reinado de Antíoco, IV Epifânio, de 175 a 164 a.C., que procurou impor a adoração de deuses gregos e profanou o templo. A reação a estas políticas repressivas deu origem à famosa revolta dos Macabeus. Liderados por Matatias e os seus filhos, especialmente Judas Macabeu, surgiu um movimento de resistência. Apesar da desvantagem numérica, os Macabeus alcançaram vitórias significativas, recuperaram Jerusalém e purificaram o templo, um ato celebrado até hoje na festividade de Hanukkah. A revolta representou a reafirmação da autonomia religiosa. Após estas vitórias, estabeleceu-se o reino Asmoneu, uma dinastia independente que governou a Judéia durante aproximadamente um século. Durante este tempo, a comunidade judaica conseguiu consolidar a sua fé e organização. O período do regresso do exílio e da revolta macabeia é um relato de resiliência. O povo judeu, após a devastação e sob a pressão de impérios, conseguiu manter e revitalizar a sua identidade. Esta fase marca um ponto crucial. A compreensão de que a sua força não residia apenas na terra ou no templo, mas na coesão espiritual, na lei escrita e na memória coletiva. O período posterior à vitória dos Macabeus consolidou não só a independência política temporária, mas também uma nova fase de fortalecimento religioso e social. A dinastia Asmoneia, fundada pelos líderes da revolta, governou a Judéia durante aproximadamente um século, até que a expansão do poder romano começou a impor novas realidades na região. Este governo não foi simplesmente uma mudança de nomes no trono. Representou a transformação da comunidade judaica de um povo sob domínio estrangeiro para um reino autônomo. A consolidação dos Asmoneus exigiu um equilíbrio delicado entre autoridade religiosa e política. Muitos dos líderes surgiram do sacerdócio, e o seu governo refletia a necessidade de fundir poder temporal e espiritual. Esta dualidade tornou-se um modelo complexo.
A combinação destes fatores permitiu que a Judéia, pela primeira vez desde a queda do primeiro templo, exercesse um grau significativo de autonomia. Durante esta fase, a identidade judaica reforçou-se de forma decisiva. A memória do exílio babilônico e da opressão helenística não só ficou registrada na memória coletiva, mas transformou-se num pilar de ensino e coesão. A leitura e o estudo da Torá consolidaram-se em Jerusalém e noutras cidades. As práticas religiosas e as festividades adquiriram um sentido renovado. Hanukkah tornou-se um símbolo de vitória espiritual e cultural. No entanto, a estabilidade asmoneia esteve longe de ser uniforme. As tensões internas persistiram e as disputas dinásticas geraram conflitos. Além disso, os reis asmoneus tiveram de negociar continuamente com vizinhos poderosos. Paralelamente, a comunidade judaica fora da Judéia continuava a desenvolver-se. As diásporas babilônica e egípcia mantinham laços culturais e religiosos com Jerusalém. A influência helênica, embora inicialmente percebida como ameaça, também teve efeitos indiretos. A interação com a cultura grega impulsionou debates filosóficos e legais. A estrutura religiosa do Segundo Templo tornou-se o eixo da vida social. O sacerdócio adquiriu um papel central. O reino asmoneu, no entanto, não era imune à expansão de Roma. À medida que o poder romano se estendia pelo Mediterrâneo Oriental no século I a.C., a Judéia tornou-se um espaço de interesse estratégico. Apesar destes desafios, o período asmoneu representa um capítulo de renovação. Depois de séculos de exílio, os judeus conseguiram estabelecer um reino próprio. As vitórias dos macabeus consolidaram a ideia de que a fé, combinada com a estratégia, podia sustentar o povo. O Segundo Templo, reconstruído e purificado, tornou-se o centro da vida espiritual. Em síntese, o regresso a Jerusalém e a era do Segundo Templo representam um período de recuperação e afirmação. Após a devastação da Babilônia e a ameaça helenística, os judeus aprenderam a reconstruir não só templos, mas também comunidade, identidade e fé. A história desta fase mostra que, embora os impérios possam destruir cidades, a memória, a lei e a coesão cultural podem perdurar. O século I a.C. marcou a entrada definitiva de Roma na história da Judéia. No ano 63 a.C., Pompeu, general romano, interveio num conflito interno do reino asmoneu e conquistou Jerusalém. A cidade passou a estar sob controle romano. Esta mudança de poder gerou tensões sociais e religiosas. Sob o domínio romano, os reis locais continuaram a ser instrumentos de poder, mas a sua autoridade era limitada. Herodes o Grande, nomeado rei da Judéia em 37 a.C., destacou-se pela sua habilidade para equilibrar as exigências imperiais com a necessidade de legitimidade. Empreendeu projetos de construção, sendo o mais emblemático a ampliação do Segundo Templo. No entanto, as suas reformas não eliminaram as tensões. O século I foi marcado por divisões internas significativas. Os fariseus, saduceus, essênios e zelotas representavam diferentes interpretações da lei. Os fariseus defendiam a interpretação estrita da Torá. Os saduceus
eram maioritariamente aristocratas dispostos a colaborar com Roma. Os essênios viviam em comunidades isoladas, enquanto os zelotas promoviam a resistência armada. Neste contexto, surgiu Jesus de Nazaré, cuja vida e ensinamentos se desenvolveram nesta complexa realidade judaica. O seu mensagem interagiu com as tensões da sua época. O primeiro século de domínio romano foi também marcado pelo aumento do atrito entre a população judaica e as autoridades imperiais. Os impostos e a interferência nos assuntos religiosos alimentaram um descontentamento crescente. Este mal-estar culminou na Grande Revolta Judaica, que começou em 66 d.C. A revolta, no entanto, enfrentou a enorme maquinaria militar do Império. Após vários anos, os exércitos romanos sitiaram Jerusalém, e no ano 70 d.C., sob o comando de Tito, destruíram o segundo templo. A queda do templo significou um ponto de viragem. Durante séculos fora o centro da vida religiosa. A sua destruição obrigou os judeus a reorganizarem a sua fé. A figura do sacerdote deixou de ser central, e a atenção deslocou-se para a Torá e a oração. Esta mudança marcou o surgimento do judaísmo rabínico. Os rabis começaram a codificar ensinamentos que garantiriam a continuidade da identidade judaica. Mas a resistência não terminou. Em 132 d.C., surgiu uma nova rebelião, a Revolta de Bar Kokhba. Esta insurreição procurava restabelecer um Estado independente, mas enfrentou uma resposta brutal. Após 3 anos, a revolta foi esmagada. Esta derrota consolidou a diáspora definitiva. A diáspora teve um impacto profundo. Sem um Estado ou templo, a comunidade reorganizou-se em torno de sinagogas e escolas, enfatizando a Torá. A memória histórica e a coesão comunitária tornaram-se os pilares que sustentariam o povo judeu. Além disso, a diáspora permitiu que a cultura judaica se expandisse. Cada comunidade adaptou as práticas ao seu ambiente. O nascimento do judaísmo rabínico redefiniu a prática religiosa. Os rabis tornaram-se líderes, e a oração substituiu os sacrifícios. Este modelo permitiu que a fé permanecesse viva, sem depender de um território específico. Paralelamente, a literatura e a tradição oral expandiram-se, compilando-se em textos como a Mishnah e o Talmud, que preservaram não só a lei, mas também que a história e os costumes. Assim, mesmo dispersos, os judeus puderam manter um sentido de unidade. Este período de domínio romano constitui uma fase de transição crítica, de um judaísmo centrado no templo para um centrado na lei e na comunidade. A consolidação do judaísmo rabínico, após a destruição do segundo templo, marcou uma mudança fundamental. A ausência de um centro físico de adoração obrigou a fé a deslocar-se para a Torá, a oração e o ensino. As sinagogas tornaram-se o eixo da vida social e espiritual. Este modelo permitiu que os judeus conservassem um sentido de unidade. A revolta de Bar Kokhba e a dispersão resultante reforçaram a necessidade de adaptação. Longe da sua terra natal, os judeus tiveram de construir novas formas de organização comunitária. O ensino oral tornou-se um veículo vital, dando origem a textos como a Mishnah
e o Talmud. O período romano mostrou que a força do povo judeu não dependia de um território, mas da capacidade de preservar a identidade através da lei e da comunidade. As divisões internas refletiam debates sobre a interpretação da fé, mas também demonstravam uma vitalidade intelectual. Neste contexto, a história judaica do século I e inícios do II torna-se uma lição de resiliência. A emergência do judaísmo rabínico não foi uma simples substituição, mas uma renovação profunda que permitiu à comunidade adaptar-se a um mundo em mudança sem perder a sua essência. Este período prepara o caminho para a diáspora prolongada, onde a fé, a educação e a coesão comunitária continuariam a ser os pilares da identidade. Após a devastação de Jerusalém e a derrota da revolta de Bar Kokhba, os judeus enfrentaram um novo capítulo: a diáspora, um período marcado pela dispersão geográfica, adaptação cultural e transformação religiosa. A perda da terra ancestral obrigou a comunidade a redefinir a sua identidade. Nos séculos seguintes, as comunidades judaicas expandiram-se por todo o Império Romano e mais além. A Babilônia voltou a ser um centro vital. Ali, as famílias e escolas organizaram-se em torno de academias de estudo e sinagogas, com uma liderança rabínica capaz de guiar a comunidade. No Egito, especialmente em Alexandria, os judeus integraram-se numa cidade cosmopolita. A Europa também se tornou um destino. Desde a Península Ibérica até ao norte de França e Alemanha, os judeus estabeleceram comunidades que mantinham uma identidade comum. A vida comunitária girava em torno da sinagoga e do estudo da lei. A Torá, que já ganhara centralidade, tornou-se o eixo da existência judaica. O seu estudo constante substituía a adoração sacrificial. Durante este período, o surgimento do Talmud representou um marco. Composto pela Mishnah e pela Guemará, consolidou os séculos de ensino oral. Através do Talmud, os judeus puderam manter um padrão comum de observância. A vida na diáspora também implicou adaptação a contextos diversos. Os judeus interagiram com impérios persas, romanos, bizantinos e muçulmanos. Em cada um destes ambientes, a comunidade encontrou formas de preservar a sua identidade, adotando línguas locais, mas mantendo o hebraico como língua da liturgia. As sinagogas tornaram-se centros de coesão, educação e prática religiosa. Os rabis assumiram um papel multifacetado. Esta estrutura permitiu que a comunidade conservasse a continuidade cultural. Paralelamente, as práticas religiosas adaptaram-se. A oração e o estudo tornaram-se centrais. As festividades adquiriram um significado renovado. A memória histórica e a narrativa do Êxodo tornaram-se instrumentos essenciais,
O período da diáspora e então é um testemunho da resiliência e adaptabilidade do povo judeu. A comunidade aprendeu a viver sem um centro político, a criar redes de apoio e a preservar a sua identidade. Após a dispersão inicial, a diáspora judaica consolidou-se como um fenômeno duradouro. As comunidades multiplicaram-se e adaptaram-se a contextos diversos, desde a Mesopotâmia até a Europa medieval. Esta expansão implicou um processo constante de adaptação, sem perder a identidade central. A vida judaica organizou-se em torno de instituições que asseguravam a coesão. Na Babilônia, as academias rabínicas desempenhavam um papel central. Os rabis guiavam as comunidades na interpretação da Torá. O Talmud babilônico desenvolveu-se neste contexto, sistematizando séculos de debate. No Egito, especialmente em Alexandria, a comunidade judaica viveu num ambiente cosmopolita. A língua grega tornou-se um veículo para a comunicação e para a difusão de textos religiosos, como a Septuaginta. A Europa começou a receber comunidades judaicas à medida que o Império Romano se expandia. Os judeus chegaram à Península Ibérica, França e Alemanha. Estas comunidades mantiveram uma identidade forte. A vida comunitária girava em torno da sinagoga. O surgimento do Talmud, tanto o de Jerusalém como o babilônico, foi crucial. Estas obras compilavam não só a lei, mas também comentários e relatos históricos. A diáspora também representou desafios. Os judeus enfrentaram perseguições e restrições legais. A solidariedade entre comunidades era fundamental. A identidade judaica manteve-se também através da língua, da educação e das tradições familiares. O hebraico conservou-se como língua litúrgica. As festividades religiosas recordavam a história e os valores. A vida econômica também desempenhou um papel. Os judeus especializaram-se frequentemente no comércio, na banca e na artesanato. A integração no ambiente local nunca implicou a perda de identidade. As comunidades judaicas desenvolveram também um sentido de liderança coletiva. Os rabis tornaram-se mediadores. Com o tempo, a diáspora consolidou a ideia de que a identidade judaica não dependia de um templo, mas da prática religiosa e da comunidade. Em síntese, a diáspora judaica foi um período de dispersão, adaptação e consolidação. Através do estudo e da coesão, os judeus conseguiram manter uma identidade forte. Durante a Idade Média, a história judaica desenvolveu-se em dois cenários muito diferentes. Por um lado, o mundo islâmico, especialmente Al-Andalus, ofereceu períodos de relativa tolerância e florescimento cultural. Por outro, a Europa cristã impôs restrições, perseguições e expulsões que marcaram profundamente a experiência judaica. Este contraste define uma fase crucial na história do povo judeu. Na Península Ibérica, sob domínio muçulmano, conhecida como Al-Andalus, os judeus encontraram um ambiente no qual podiam participar ativamente na vida política, econômica e cultural. Cidades como Córdoba e Granada tornaram-se centros de aprendizagem, onde as comunidades judaicas prosperaram. Este período é frequentemente chamado de Idade de Ouro Judaica, pois permitiu um florescimento intelectual e artístico sem precedentes.
Durante este tempo, filósofos e pensadores como Maimônides e Salomão Ibn Gabirol desenvolveram obras que combinavam a tradição judaica com o pensamento do mundo islâmico. Maimônides escreveu La Guia dos Perplexos, um tratado que procurava conciliar razão e fé. Ibn Gabirol destacou-se na poesia e na filosofia. Estas figuras não só enriqueceram a cultura judaica, mas também contribuíram para diálogos interreligiosos. No entanto, a situação dos judeus na Europa cristã era muito mais precária. Na Idade Média Europeia, as comunidades judaicas encontravam-se frequentemente confinadas a guetos, com restrições legais. A sua participação econômica era limitada e eram frequentemente acusados de crimes religiosos como o deicídio, o que alimentava um antissemitismo sistemático. Durante as Cruzadas, especialmente nos séculos XI e XII, muitas comunidades judaicas foram atacadas. A vida cotidiana nos guetos era marcada pela vigilância constante. As leis limitavam a posse de terras e a participação em certos ofícios. As comunidades desenvolveram, assim, estruturas internas muito sólidas. A liderança rabínica tornou-se essencial. Durante este período, as conversões forçadas foram também um fenômeno trágico. A Inquisição, instaurada em Espanha no século XV, procurou eliminar a prática judaica autêntica. O fim da Idade Média foi marcado por um evento de grande repercussão: a expulsão dos judeus de Espanha em 1492. Após a conquista de Granada, os reis católicos decretaram que todos os judeus deviam converter-se ou abandonar o país. Este evento pôs fim à presença de Sefarat como centro judaico, dispersando seus habitantes pelo norte de África, o Império Otomano e outras regiões da Europa. Apesar da perseguição, as comunidades judaicas souberam reconstruir-se. A diáspora europeia reorganizou-se. A memória de Sefarad conservou-se através da poesia e da liturgia. A experiência da Idade Média consolidou a resiliência do povo judeu. Após a expulsão de 1492, as comunidades judaicas sefarditas dispersaram-se, dando início a um período de reconstrução. Muitos dirigiram-se ao Império Otomano, onde os sultões ofereciam proteção. Cidades como Istambul e Salônica tornaram-se centros de vida judaica sefardita. Ali, os exilados puderam preservar a sua língua, o ladino e as suas tradições. O Império Otomano permitiu um grau significativo de autonomia. Esta autonomia fortaleceu a coesão interna. A vida econômica desenvolveu-se principalmente no comércio e na banca. Entretanto, na Europa, os judeus enfrentavam restrições mais severas. Em lugares como a Alemanha e a Polônia, as comunidades estabeleceram-se em guetos, mas conseguiram manter uma vida religiosa intensa. O ensino rabínico continuou a ser o eixo da vida comunitária. Os séculos XVI e XVII foram também períodos de notável produção cultural. A imprensa judaica, surgida no século XV, permitiu a difusão massiva de textos religiosos. Apesar destes feitos, a Idade Média tardia também foi marcada por episódios de perseguição. Pogroms e restrições legais continuaram a ser uma ameaça.
No entanto, a resiliência das comunidades permitiu-lhes sobreviver. Paralelamente, surgiram novas correntes de pensamento. A tradição rabínica consolidou-se como a autoridade principal. Durante a Idade Média tardia, o judaísmo sefardita e askenazi desenvolveram práticas distintivas. O ladino e o yiddish funcionavam como veículos de transmissão cultural. O comércio desempenhou um papel fundamental na consolidação da diáspora. Os judeus atuavam frequentemente como intermediários comerciais. No final do século XVII e XVIII, a diáspora judaica alcançara uma dispersão global considerável. As comunidades estavam bem organizadas. A Idade Média e a Idade Média tardia consolidaram traços essenciais do judaísmo: a centralidade da Torá, a importância da liderança rabínica e a coesão comunitária. A modernidade representou uma mudança profunda na história judaica, marcando a transição de comunidades fechadas para sociedades mais abertas. Este processo foi profundamente influenciado pela Reforma e pelo Iluminismo. O Iluminismo, com a sua ênfase na razão e nos direitos individuais, ofereceu aos judeus a possibilidade de participar na vida intelectual e cultural, para além dos limites da comunidade tradicional. Em França, após a Revolução de 1789, os judeus experimentaram a emancipação, um processo que lhes concedeu direitos civis equivalentes. Pela primeira vez, os judeus podiam participar plenamente na política e no comércio. A emancipação francesa tornou-se um modelo que inspirou processos semelhantes noutros territórios europeus. Na Alemanha, o processo foi mais gradual, condicionado à assimilação cultural. Este contexto deu lugar ao surgimento de novas correntes. O judaísmo reformista, que procurava adaptar as práticas à vida contemporânea. O judaísmo conservador, que equilibrava tradição e modernidade. E o judaísmo ortodoxo, que defendia a observância estrita da Torá. Entretanto, na Europa de Leste, as comunidades enfrentavam condições muito diferentes. No Império Russo, os judeus viviam principalmente no Pale of Settlement. A emancipação tardia limitou as oportunidades de integração. O século XIX também viu a expansão de comunidades judaicas para a América, onde a emigração ofereceu novas oportunidades. Nos Estados Unidos, os judeus começaram a integrar-se na vida urbana. O impacto da modernidade refletiu-se também na economia e nas artes. Os judeus começaram a ocupar posições de destaque no comércio e na ciência. Figuras intelectuais contribuíram para a filosofia e a literatura. A educação tornou-se um pilar fundamental. Promoveu-se o ensino de ciências e artes juntamente com a educação religiosa tradicional. As mudanças religiosas foram acompanhadas de debates internos significativos. A aparição do judaísmo reformista procurava flexibilizar rituais, enquanto o ortodoxo se mantinha como um bastião da observância estrita. A nível social, a emancipação permitiu que os judeus ocupassem espaços antes inacessíveis. No entanto, estas oportunidades vieram acompanhadas de desafios. A modernidade, portanto, foi um período de transformação complexa para o povo judeu.
Os séculos XVIII e XIX consolidaram a possibilidade de participação plena na vida social. Após as primeiras mudanças de emancipação e modernização, o século XIX e o início do século XX tornaram-se um período de expansão, transformação e consolidação para as comunidades judaicas. A combinação de oportunidades com as tensões culturais e sociais definiu um caminho complexo. Na Europa Ocidental, os judeus alcançaram posições de destaque no comércio, na banca e na ciência, contribuindo para os movimentos culturais modernos. No entanto, esta integração gerou tensões internas sobre como equilibrar a participação na sociedade com a preservação das tradições. Entretanto, na Europa de Leste, a situação era mais complicada. As comunidades na Polônia, Lituânia e Rússia viviam em contextos de restrições e violência recorrente. Os pogroms eram episódios frequentes que recordavam a fragilidade da segurança judaica. Apesar destas adversidades, estas comunidades mantiveram estruturas sociais e educativas sólidas. As yeshivot tornaram-se centros de aprendizagem e coesão. O surgimento de movimentos ideológicos e políticos também transformou a vida judaica. O sionismo, impulsionado por figuras como Theodor Herzl, começou a propor a necessidade de um lar nacional judaico, em resposta ao antissemitismo. Este movimento não só oferecia uma visão de regresso à terra ancestral, como também mobilizava comunidades. Paralelamente, surgiram movimentos socialistas e trabalhistas. Na América, a emigração judaica, especialmente da Europa de Leste, transformou a composição das comunidades nos Estados Unidos e na América Latina. As cidades norte-americanas tornaram-se centros vibrantes de atividade econômica e cultural. A educação e a cultura continuaram a ser os pilares da vida judaica. Escolas e academias promoviam tanto o ensino secular como o religioso. A imprensa e a literatura judaicas floresceram. O judaísmo reformista, conservador e ortodoxo continuaram a adaptar-se. O reformista promovia mudanças que facilitavam a integração, enquanto o conservador procurava um equilíbrio e o ortodoxo reforçava a observância estrita. A economia desempenhou um papel crucial. Os judeus destacaram-se no comércio e na banca, desenvolvendo redes transnacionais. No entanto, os avanços não eliminaram o antissemitismo. Em suma, a modernidade e a emancipação transformaram profundamente a história judaica. As comunidades expandiram-se e prosperaram, mantendo a educação e a coesão como pilares. Este período prepara o terreno para os acontecimentos dramáticos do século XX. O final do século XIX e os primeiros anos do século XX marcaram um período de profundas tensões. O antissemitismo moderno, alimentado por ideologias nacionalistas e raciais, gerou crises que transformaram a vida judaica e deram origem a movimentos como o sionismo político. Na Europa Oriental, os pogroms tornaram-se um fenômeno recorrente. No Império Russo, as comunidades foram vítimas de violência organizada. Os pogroms não só causaram sofrimento, mas também provocaram uma crise de identidade. Paralelamente, a Europa Ocidental enfrentava formas mais subtis de antissemitismo.
O caso Dreyfus em França expôs a persistência de preconceitos. Alfred Dreyfus, um oficial judeu, foi falsamente acusado de traição, num julgamento repleto de antissemitismo. Este episódio contribuiu para consolidar a ideia de que os judeus precisavam de um projeto próprio de autonomia. Neste contexto, surgiu o sionismo político. Theodor Herzl tornou-se a figura central, argumentando que só um Estado próprio poderia assegurar a proteção do povo judeu. Em 1897, Herzl organizou o primeiro congresso sionista em Basileia, onde se estabeleceu a Organização Sionista Mundial. A partir deste momento, o sionismo começou a estruturar-se como um projeto político internacional. Promoveram-se a educação, a colonização e o desenvolvimento de infraestruturas na Palestina. As primeiras vagas de imigração, as Aliyot, trouxeram milhares de judeus da Europa Oriental. O Império Otomano, que governava a Palestina, permitiu um certo grau de assentamento. O papel das potências europeias foi determinante. Durante a Primeira Guerra Mundial, o apoio britânico cristalizou-se na Declaração Balfour de 1917, na qual o governo britânico expressou o seu apoio ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Esta declaração representou um importante apoio político. O sionismo político também promoveu o desenvolvimento cultural e linguístico. O hebraico moderno, revitalizado por figuras como Eliezer Ben Yehuda, tornou-se um elemento central. A língua não só unificava, mas também servia como símbolo de renascimento. A vida judaica na Europa continuava marcada por ameaças. A combinação de pogroms e antissemitismo gerou um fluxo contínuo de emigração. Além disso, a modernização diversificou o perfil da comunidade judaica, com intelectuais, profissionais e operários a participarem no projeto sionista. Após a Declaração Balfour, a década de 1920 marcou um período de consolidação da comunidade judaica na Palestina. A chegada de imigrantes da Europa de Leste trouxe não só população, mas também conhecimentos e um forte compromisso ideológico. Os colonos começaram a organizar-se em kibbutzim e moshavim, formas de assentamento agrícola cooperativo que combinavam propriedade comunitária com trabalho coletivo. O desenvolvimento urbano também foi crucial. Cidades como Tel Aviv, fundada em 1909, começaram a crescer como centros de comércio e cultura. A educação foi outro pilar central. Estabeleceram-se escolas que ensinavam em hebraico, formando uma nova geração de líderes. O desenvolvimento cultural e político também avançou. Criaram-se instituições políticas e associações de trabalhadores. No entanto, este processo não esteve isento de conflitos. A imigração judaica gerou atritos com a população árabe local. O papel britânico durante o mandato da Palestina, de 1920 a 1948, foi complexo. Por um lado, o apoio formal ao sionismo oferecia legitimidade. Por outro, as autoridades britânicas tinham de equilibrar as exigências, o que gerou restrições à imigração. Durante estes anos, a comunidade judaica também desenvolveu estruturas de defesa próprias, como a Haganah.
As décadas de 1930 e 1940 trouxeram novos desafios. A perseguição na Europa intensificou-se com a chegada do nazismo, levando a um aumento da emigração para a Palestina. Além da migração europeia, a Palestina viu a chegada de judeus de outras regiões, como o Médio Oriente. O sionismo político, durante este período, também promoveu um desenvolvimento cultural intenso. A literatura e as artes tornaram-se ferramentas para fortalecer a identidade nacional. No plano internacional, o movimento sionista consolidou relações com governos que podiam apoiar o projeto. Em resumo, o período entre os pogroms e a Declaração Balfour foi decisivo. As migrações, o desenvolvimento de assentamentos e a revitalização cultural lançaram as bases do futuro Estado de Israel. O Holocausto constitui um dos episódios mais sombrios da história moderna. A combinação de ideologia racista e o poder do Estado nazi permitiu a implementação de um sistema de perseguição e extermínio sem precedentes. O antissemitismo nazi institucionalizou-se desde a ascensão de Hitler em 1933. A ideologia considerava os judeus a fonte de todos os males. As leis de Nuremberg, promulgadas em 1935, foram um passo decisivo. Privaram os judeus da cidadania e proibiram casamentos mistos. À medida que o regime nazi expandia o seu domínio, os judeus foram forçados a viver em guetos, onde as condições eram extremas. Guetos como os de Varsóvia e Cracóvia tornaram-se espaços de sofrimento, mas também de resiliência. Paralelamente, o regime desenvolveu um sistema de deportações para campos de concentração e extermínio. O objetivo era eliminar fisicamente a população judaica. Campos como Auschwitz, Treblinka e Sobibor tornaram-se centros industriais de morte. Auschwitz, um dos mais notórios, tornou-se um símbolo da Shoah. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas, na sua maioria judeus, foram ali assassinadas. A Shoah também deixou um legado profundo em termos de memória histórica e ética. A magnitude do genocídio obrigou o mundo a enfrentar questões sobre responsabilidade e direitos humanos. Os julgamentos de Nuremberg procuraram responsabilizar os líderes nazis. Durante a guerra, a reação internacional foi limitada. A libertação dos campos, entre 1944 e 1945, permitiu que os sobreviventes testemunhassem a destruição. A experiência do Holocausto também teve profundas implicações para a identidade judaica e o projeto sionista. A tragédia reforçou a convicção da necessidade de um lar seguro. A migração para a Palestina acelerou-se após a guerra, preparando o terreno para o estabelecimento do Estado de Israel em 1948. Após a libertação dos campos de concentração entre 1944 e 1945, a situação dos sobreviventes judeus era extraordinariamente complexa. Muitos chegaram a territórios libertados com uma mistura de alívio e devastação. Tinham perdido familiares, comunidades e a possibilidade de regressar a casa. Os campos de deslocados tornaram-se centros provisórios para os refugiados, onde se organizaram escolas e serviços médicos. Uma das prioridades imediatas foi a busca de familiares
e a reconstrução de comunidades. A migração para a Palestina tornou-se um objetivo central para muitos. A imigração, conhecida como Aliyah-Bet, realizava-se frequentemente de forma clandestina devido às restrições britânicas. Apesar dos obstáculos, milhares de sobreviventes conseguiram chegar ao território. A chegada dos sobreviventes teve um impacto demográfico, cultural e psicológico. As experiências partilhadas reforçaram a coesão comunitária. Paralelamente, a tragédia do Holocausto influenciou a política internacional. A magnitude do genocídio gerou um consenso crescente sobre a necessidade de garantir a segurança dos judeus. A Declaração da ONU de 1947, que propôs a partilha da Palestina, foi um passo decisivo. O processo de migração e assentamento não esteve isento de dificuldades. A infraestrutura limitada e os conflitos com a população árabe representavam desafios constantes. O Holocausto também deixou um legado profundo em termos de identidade. A experiência reforçou a importância de preservar a história. A reconstrução cultural e educativa foi uma prioridade. Escolas e universidades expandiram-se rapidamente, com foco no hebraico e na história judaica. Em termos políticos, os sobreviventes integraram-se ativamente na vida do Yishuv, a comunidade judaica na Palestina. O impacto demográfico foi igualmente significativo. A chegada massiva de sobreviventes transformou a composição da população. O Holocausto também gerou um sentido de urgência. A magnitude do genocídio mostrou que a segurança não podia depender da boa vontade de outros. Em resumo, o Holocausto deixou uma ferida profunda, mas também consolidou a determinação do povo judeu. A libertação dos campos permitiu o início da recuperação, e a migração para a Palestina ofereceu um refúgio. Após o Holocausto e o fim da Segunda Guerra Mundial, o cenário geopolítico do Médio Oriente estava num ponto crítico. Milhares de sobreviventes judeus procuravam um lugar seguro. A Palestina, sob o mandato britânico desde 1920, tornou-se o destino principal. O fim do mandato britânico foi impulsionado por múltiplos fatores. A administração enfraquecida não podia sustentar o seu controlo. As Nações Unidas assumiram um papel central, elaborando um plano de partilha em 1947, que recomendava a criação de 2 estados independentes, um judeu e outro árabe, com Jerusalém sob administração internacional. O plano foi aceito pela maioria dos líderes sionistas, que viam nele a oportunidade de garantir um lar nacional. Para muitos sobreviventes, a perspectiva de um Estado próprio representava um refúgio seguro. No entanto, a aceitação do plano não evitou a violência. Grupos árabes locais iniciaram confrontos. A 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel. Este ato histórico marcou a culminação de décadas de migrações e construção política. A fundação do Estado não só significava um território, mas a materialização do direito à autodeterminação. A declaração foi recebida com entusiasmo. A Guerra de Independência, que eclodiu imediatamente depois, pôs à prova a resiliência da comunidade judaica. Estados árabes vizinhos invadiram o território.
A população judaica, apesar da desvantagem, organizou uma defesa eficaz. Este conflito consolidou a existência de Israel. O significado histórico e simbólico do regresso à terra ancestral é profundo. Para os judeus, representa a culminação de uma história milenar de dispersão e resiliência. Além disso, o nascimento de Israel teve implicações geopolíticas. A comunidade internacional reconheceu a importância de um Estado judeu. A imigração massiva após a independência consolidou a diversidade da população israelita. Chegaram judeus da Europa, do Médio Oriente e do Norte de África. A integração destas comunidades foi crucial. A fundação de Israel também implicou uma transformação cultural. Revitalizou-se o hebraico e criaram-se escolas e universidades. A memória do Holocausto integrou-se na narrativa nacional. A Guerra de Independência consolidou instituições fundamentais. Além disso, o regresso a Israel teve um profundo impacto na identidade judaica mundial. O retorno marcou também uma mudança na narrativa histórica. Após séculos de dispersão, a comunidade pôde consolidar um projeto coletivo. O nascimento do Estado de Israel, em 1948, representa um momento culminante. Após a libertação do Holocausto, milhões de judeus tinham ficado sem lar. A chegada à Palestina oferecia a possibilidade de reconstrução. O fim do mandato britânico e o plano de partilha da ONU foram o enquadramento que permitiu materializar este sonho. A Declaração de Independência de 14 de maio de 1948 simbolizou não só a culminação de um projeto político, mas a concretização de um anseio histórico. A Guerra de Independência que se seguiu pôs à prova a resiliência. A vitória consolidou a existência de Israel. O regresso à terra ancestral tem um profundo significado simbólico. Representa o fecho de um ciclo histórico que começou com a dispersão forçada. A integração de sobreviventes e judeus de diversas regiões fortaleceu a riqueza cultural do país. O impacto internacional também foi relevante. A criação do Estado judaico refletia o reconhecimento da necessidade de um lar seguro. O regresso a Israel e a fundação do Estado não só resolveram a crise dos refugiados, como lançaram as bases de um projeto que continua até hoje. Em última análise, o estabelecimento do Estado de Israel representa a materialização de uma história de resiliência e sobrevivência. Este momento simboliza a união de memória, identidade e ação. Ao longo desta história, percorremos séculos de experiências que definem o povo judeu, desde os patriarcas e a travessia do deserto, passando pela formação de reinos e templos, os exílios e a diáspora, até a tragédia do Holocausto e o ressurgimento na terra ancestral, com a criação do Estado de Israel. Cada etapa mostra-nos a resiliência, a adaptabilidade e a determinação de uma comunidade que soube manter a sua identidade, a sua cultura e a sua fé perante adversidades que parecem insuperáveis. O regresso a Israel não representa apenas um facto geográfico ou político. Simboliza a capacidade de um povo de transformar a dor em ação.
la memória em ensinamento e la esperança em realidade. Cada geração judaica contribuiu para esta narrativa, conservando tradições, reforçando a educação e projetando um futuro que honra o passado enquanto constrói um presente seguro e pleno. Esta história recorda-nos que a identidade não se perde, mesmo perante os maiores desafios, e que a perseverança e a coesão podem gerar mudanças que transcendem séculos. Se quiseres continuar a explorar estas histórias de forma mais profunda e relaxada, podes descarregar as narrações completas a partir da ligação no vídeo. Assim, poderás desfrutá-las sem anúncios incômodos e mergulhar em cada capítulo da história judaica com tranquilidade, deixando-te levar pela narrativa e pelos detalhes históricos que partilhamos. Obrigado por nos acompanhares nesta viagem, através do tempo e da memória de um povo que deixou a sua marca na história mundial. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de subscrever o canal, deixar um gosto e ativar o sino de notificações para não perderes futuras histórias fascinantes. Cada subscrição e cada interação ajuda-nos a continuar a criar conteúdo de qualidade, acessível e cativante, que te permita conhecer e conectar-te com os episódios mais importantes da humanidade de forma clara e envolvente. Chegamos ao fim deste percurso histórico, mas a história do povo judeu continua viva hoje em dia, na sua cultura, na sua sociedade e no impacto que tem no mundo contemporâneo. Obrigado por fazeres parte desta exploração, por dedicares o teu tempo a conhecer mais sobre a nossa história partilhada e por nos acompanhares neste relato que une passado, presente e esperança num futuro por construir.